Oi, gente. Eu tô jogando Dandy's World pela primeira vez com muita gente. E eu tô com medo. Mas não conta o que aconteceu para a Scrap, socorro! Os acontecimentos da série. Mas não tem problema, porque eu já criei algumas teorias para isso. Independente disso, o episódio A Pera Perfeita, 11º episódio da 7ª temporada, é considerado o melhor episódio de My Little Pony. Ironicamente, o episódio considerado Mano, eu tô com medo, eu tô com pouca estamina também. Pois na 8ª temporada temos um episódio. Eu tô com medo e tô com pouca estamina. Ai, vou morrer. Eu vou esperar porque eu preciso. O episódio já começa frenético, com a Rainbow Dash correndo até a sala dos professores para descobrir quem foi votado pelos alunos da escola da amizade como a professora do mês. Tô morrendo de Mas, medo. para a infelicidade dela e da Applejack, quem ganhou o título foi a Fluttershy. De novo. Todo mês ela é considerada a professora favorita dos alunos. Applejack e Rainbow Dash não se contentam e querem receber o título e o prêmio de professora do mês. Então a Twilight decide encarregá-las de liderar algumas atividades ao ar livre com alguns alunos para convencê-los a votarem em alguma Que delas. medo! Mas gente, eu sou muito ruim nesse jogo. Competindo entre si para ver quem é a mais querida. Esse é o episódio com a pior nota da série. Eu gosto desse gótico aqui. 4 estrelas do IMDb. Esse gótico. Eu gosto desse gótico. Ele é rápido também. Os críticos e os fãs acham esse episódio preguiçoso, repetitivo Ele é muito rápido e muito inconsistente. E é claro, os escritores jogaram todo o desenvolvimento das personagens das últimas temporadas no Gente, eu lixo. escolhi esse por causa que dá mais... que fica mais rápido pra fazer os negócios. Estão extremamente descaracterizadas. Eu podia que a Rainbow Dash Vai dar pra fazer as máquinas. Que nem na primeira temporada, pra no final elas fazerem as vai pazes abrir. e voltarem a brigar no fim do episódio. Ou seja, elas não aprenderam absolutamente nada. E a Twilight também é extremamente irresponsável por deixar gente, vai. coordenar uma excursão escolar, mesmo tendo 1 milhão de motivos para ela não confiar nelas naquela ocasião. Mas tem um motivo um pouco revoltante do porquê as personagens estavam agindo tão estranho nesse episódio. Caso você não saiba, boa parte dos roteiristas contratados para escrever os episódios da 8ª temporada de My Little Pony nem sequer assistiram o resto da série. Eles recebiam uma lista de episódios muito antigos, por sinal, que eles deveriam assistir antes Onde eu clico? Onde eu clico? Ai, eu não sei onde clica, mano. Eu não sei onde clica. Mano, alguém me fala onde clica. Caralho, eu não sei onde clica. Na minha humilde opinião, a nota que eu baixa faço? desse episódio é merecida. Mas pra mim, o episódio Gente, não liga que eu tô assistindo negócio aqui. Principalmente pelo fato dele ter uma nota até que boa. Agora eu sei onde clica. Agora eu vi onde clica. A 8ª temporada é quem leva esse título. A série Tell Your Tale da 5ª geração de My Little Pony é lotada de polêmicas. Não são polêmicas do tipo, sei lá, uma criança pegou tétano porque ela viu a Izzy nadando na lixeira em um episódio e quis fazer isso na vida real. Não. Nossa. São polêmicas sobre o seu desenvolvimento. Gente, eu tô vendo aqui sei lá o que, Imperial, eu já esqueci. Não, meu TDAH tá batendo hoje, hein? Novos designs dos personagens. Meu TDAH. Era em 3D e a série seria em 2D. Além de que os designs em si não agradaram os fãs. Besta. E quando o desenho lançou já teve mais treta, por causa de episódios sendo vazados e lançados deve fora estar fazendo de a ordem. máquina lá. Críticas sobre a série tem um humor muito mais infantil e alguns erros de continuidade. Sem contar que já perto do cancelamento da série, que ela começou Alguém a termina levar logo! um pouquinho mais a sério. Pois era pra Deixe Sua Marca ter uma 2ª temporada que foi cancelada. Então tiveram que pegar a história dessa temporada e resumir no Tell Your Tale. O que não adiantou muito, porque Tell Your Tale também foi cancelado pouco tempo depois. E a história alguém termina logo, eu tô com medo. Graças a Deus. Floor 3, epa, bati minha meta. Sim, gente, eu bati minha meta chegando no Floor 3. Bati minha meta. Uhul. Pelo menos eu fiz uma máquina. O episódio mais amado e o mais odiado pelos fãs. Pra fazer esse vídeo, eu estou usando de base as avaliações da série no IMDb. É um dos me deixa rápido. Vou comer isso daí da próxima. Tem 3 ali. Nesse site são os próprios espectadores que avaliam as coisas. Então vamos ver qual é o melhor e o pior episódio de Tell Your Tale de acordo com os fãs. E de todos os 45? Caraca! Eu vou conseguir ver 45. 75.
que Mano, muita fita. Eu nunca ganhei tanta fita. Em setembro de 2024. Aqui é um sonho, mano. Esse lugar é um sonho. Mas com o cancelamento, eles foram descartados. Mano, não tô vendo nada. Eu já tenho problema de vista e não dá. Aí coloca pra mim não ver. Era um chamado The Alicorn Path. E mesmo que o tal episódio nunca tenha sido finalizado, ele aparentemente era pra ter sido o melhor episódio do desenho. Ele tem a melhor nota da série. Que medo! com 9 Eu quase morri. estrelas. E outra De coisa medo! curiosa é que o segundo episódio Eu tomei um susto. também é um episódio descartado. Mas ok, sobre o que é esse episódio pra ele ser considerado uma obra de arte por fãs que provavelmente nem gostam da G5? A história desse episódio é uma continuação de um outro episódio chamado O Salão Secreto, onde a Misty é guiada por um livro mágico e descobre uma sala mágica secreta no faraó, onde lá tem várias Aqui é figuras de qual máquina? acontecimentos Máquina de da quê? G4 e Máquina da de Já quê? no episódio de Alicorn Path, Que enquanto medo. a Sunny estava se preparando pra ir Ah, no tá. mercado, ela Essa. acaba descobrindo a mesma sala, onde lá a Misty estava praticando medo. magia. A Sunny fica curiosa pra saber quem eram os alicórnios. Tá ótimo. Eu tô indo muito bem. A sala expulsa as duas dali quando a Misty pede pra que ela explicasse quem eram os alicórnios na pintura. Durante a noite, a Sunny não consegue dormir pensando no Nossa, eu tirei bom aqui. Então ela volta na sala mágica e pede por respostas. Na própria sala, que aparentemente tem vida própria, escuta o pedido da Sunny e cria uma simulação para contar a história de que os alicórnios eram criaturas extremamente raras que eram conhecidos por espalhar bondade. O que é uma Mano, mentira graças e um a erro de Deus. roteiro. Porque não Deixe Sua Marca e em um outro episódio de Terrier Tale, é dito que existia um reino só de alicórnios. E que Level aparentemente 2 era pra um reino correr. populoso. Então não. Graças Depois a da G5, os Deus. alicórnios Mano, os definitivamente bichos não aqui. são Ai, tadinha a cara dela. ânsia de poder. E ela mostra uma luta de Que duas dor. que já vão avisando que provavelmente não são as Celestial, Tá. pois a luta entre elas era Que diferente. eu compro? Eu presumo que essa simulação era apenas figurativa, pra mostrar o quão perigosos eram os alicórnios com sede de poder. Daí a sala mágica avisa a Sunny que ser um alicórnio era uma grande responsabilidade, pois ela precisaria escolher entre o bem e o mal. Eu não sei usar o ovo. Por que eu peguei o ovo? Eu não sei. Há 35 anos, só Quiet tem gosto de... Mano, eu só tava tentando ver. Eu não consegui. O dinheiro das vendas fica disponível no Gente, eu vou escondendo. Abra sua conta Eu vou me PJ escondendo. e aproveite esse benefício e Não muito sou mais. boba, não. Peguei um bombom. O calendário de ofertas mais econômico da cidade é aqui. Ai, meu Deus. Ai. Final de semana, Salve Iago. Oi. Se vir Medkit ali, eu já pego o Medkit. Eu morro de medo de perder uma vida. Gente, é a primeira vez que eu jogo tão bem. Nossa. Eu nunca joguei tão bem. Tá, aquilo ali dá medo. Mas eles estão ocupados O cara tá correndo deles. Acha que eles só preenchem papelada? Não, eles estão construindo fundos, usando continentes, mantendo empresas vivas em países onde... Tá escondido. O Herculano não precisa de aplausos. Corre. Eles precisam de uma plataforma tão rápida quanto a missão. E a Jill é essa plataforma, Aqui, sobe. literalmente, criada para ir mais longe, mais rápido, impulsionando o crescimento dentro e fora de qualquer fronteira. A infraestrutura global do trabalho. Tô morrendo de Olha medo. só esse roxo, Alguma coisa. compliance Não. sem comunicação. Ele deve estar Você tem terminando a algo última. dizer Eu ao vou recursos fugir. humanos? O recursos humanos só tem uma resposta. Bem, sabia, né? Saia da frente. Com licença. Corre, corre. Deal. Aí, graças a Deus, fugi. Ah, tô morrendo de E a Misty, medo. vendo que a Sunny estava atormentada vendo a simulação, decide acabar com aquilo. Daí a Sunny pergunta pra Misty se tinha alguma Gente, coisa eu vou que jogar de só até o maldade vídeo dentro dela. acabar. E a Misty finaliza o episódio dizendo que a Sunny era Então, muito gentil, é porque é a que primeira amizade vez que eu dela a jogo. salvou, e etc. Como eu citei, esse é considerado pela Gente, eu vou crítica jogar o até eu melhor morrer, na episódio de verdade. todo o desenho. E eu Então, concordo gente, com eu vou isso. parar de gravar alguma hora, porque Definitivamente não. tem um tempo exato no YouTube que pode esse Pra tipo mim, de esse vídeo. seria só mais um episódio E onde eles fingem que vão contar algo vai ser importante bem pro desenvolvimento curto, da então, na história, verdade. mas é só pura enrolação. Tipo, a Sunny É só pergunta isso, quem eram os gente. alicórnios da pintura. Ai, meu E a Sala Deus. nem responde a Eu vou dúvida esperar dela. aquele cara ir Ela só primeiro. começa a contar sobre um problema que os alicórnios poderiam vir a ter se o poder subisse a cabeça.
E eu não duvido que eles fizeram os dois helicônios da pintura propositalmente com uma paleta de cores parecida com a das irmãs princesas apenas para os fãs ficarem hypados. Sendo que os helicônios na simulação provavelmente nem são elas. E se fossem, elas entrariam pra lista de personagens da G4 estragados na G5. Porque a Luna não virou uma vilã por poder, mas sim por inveja e por se sentir injustiçada. E ok, eu estou fazendo muita tempestade no copo d'água, porque esse episódio nem sequer foi lançado. E se 5 pessoas consideraram esse o melhor episódio do desenho, quem sou eu pra discordar, né? Peraí, 5 avaliações? O episódio com a maior nota do desenho tem apenas 5 avaliações? Isso que eu acho estranho. Os episódios de Terror Tale têm em média de 15 a 40 avaliações. Mas essas pessoas devem ter achado esse episódio tão incrível e revolucionário que ele ganhou a maior nota do site. Agora, como com tão poucas avaliações, eu não sei. E antes que vocês perguntem pra mim, o melhor episódio de Terror Tale é o Bloquinhos, que é um especial de 20 minutos. Assim, tem muitos episódios de Terror Tale da 5ª geração de My Little Pony que eu ainda não assisti. Porque eu acho eles bem repetitivos e bem sem graça também. Mas isso é porque esse desenho foi feito para crianças bem mais novas. Enquanto seu irmão Deixe Sua Marca também era feito para crianças. Mas tinham algumas coisas para os fãs mesmo. Então Terror Tale tem vários aspectos que não vão agradar o público mais velho. Eu me refiro a adultos, mas também a crianças mais velhas e adolescentes. Mesmo assim, o desenho não escapou de críticas. Então eu fiquei curiosa para descobrir qual é o episódio de Terror Tale que o público mais odiou. E eu descobri que foi o episódio Spark Doente. Vou dar 5 segundos para vocês adivinharem sobre o que esse episódio se trata. Esse é o pior episódio de acordo com o IMDb, com uma nota Mano, eu tô morrendo de medo, gente. Eu tenho certeza que eu vou morrer. Eu tô com uma certeza que eu vou morrer. O desenho também é muito parecida com a nota do Klaus. Termina logo essa máquina. Isso definitivamente Só não tem é eu? um bom sinal. Mas vai que o episódio não é tão pedi ruim amizade. assim. Você mesma disse que os fãs de My Little Pony reclamam de tudo. Nesse caso, eu não acho que foi exagero. Só um pequeno spoiler. Nesse episódio, Socorro! aquele dragãozinho que é basicamente o filho adotivo do Hit, Socorro! da Misty, dando na cara dela. Acho que já deu pra entender qual vai ser o nível dessa análise, né? O episódio começa com Alguém o Hit termina logo desesperado aquela contando máquina. para as meninas que o Spark Tô está com doente. medo. Nossa, eu nunca adivinharia que esse tipo Eu de nunca episódio. sofri Mas os tanto. pôneis imediatamente ignoram isso, pois elas acharam os arrotos-soluços do Spark fofos. Ele tá soluço arrotando a manhã inteira e eu não sei o que fazer. Por favor, pôneis, ajudem esse dragão. Então eles tentam vários métodos para acabar com os arrotos-soluços, mas nenhum dá certo porque eles são mágicos. E transformam tudo que seja pela frente em comida. Guarda esse detalhe que ele vai ser importante mais pra frente no episódio. Tá, aqui tem o quê? Se tiver uma kit. coisa que eu nunca vou entender é por que os dragões da 5ª geração têm magia. Tipo, que combinação horrível. Mas na G4, o Spike também tem magia. Ele tinha aquele poder de teletransporte com bafo de dragão. Ok, que isso nunca foi muito bem explicado na G4. Então uma origem para essa habilidade seria interessante. Mas na G5 também é dito que todos os dragões têm poderes que variam de indivíduo para indivíduo. Mas que eles estavam adormecidos durante os acontecimentos da G4. Por isso que o Spike era o único dragão do desenho a ter poderes. Mas sei lá, essa explicação parece específica demais e muito nada a ver. Claramente fizeram isso pra consertar um furo de roteiro da G4, mas não tinha necessidade. E mais uma coisa, pra que colocar vários poderes diferentes em cada dragão? Se o intuito era justificar por que o Spike tem poderes de teletransporte, por que não fizeram todos os dragões com esse poder também? Mas ok, me distraí demais. Tenho que terminar a análise do episódio, infelizmente. Enquanto os arrotos-soluços do Spark pioram cada vez mais, a Albaline percebe isso e manda a Misty para capturar o Spark. Caso você não lembre, esse episódio se passa naquela época onde a Misty ainda era serva da Opaline e tinha que passar por poucas e boas para poder conseguir bafos de dragão para um plano malvado dela. Os nossos protagonistas percebem que todos os arrotos-soluços do Spark estavam criando comidas gigantes. Então isso poderia ser um sinal de que ele precisava de comida. Gente, eu vou ter que sair, porque o tempo do vídeo vai ser bem curto. Então, até o próximo vídeo. Tchau!